Pessoal, continuando, tá? Os três últimos tópicos que eu coloquei nos slides, tá? Eles não se referem especificamente à questão das citações diretas e indiretas. Mas eu coloquei nos slides porque são falhas que são cometidas por muitas pessoas, né? Então, no 25º slide, eu coloquei um tópico que é o seguinte: utilização de frases muito extensas, ou seja, frases grandes, tá? Então, é uma falha que muitas pessoas cometem quando vão produzir textos, né? O que é que eu estou querendo dizer com frases grandes, tá? Tem pessoas que escrevem uma frase, tá certo? Com 6, 7 linhas, usando um único ponto. Algumas pessoas escrevem frases com 6 linhas e elas somente colocando vírgula, 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 e no final elas colocam um ponto. Tem pessoas que escrevem essas 6 ou 7 linhas sem utilizar nenhum sinal de pontuação. Já tem outras pessoas que escrevem 6 ou 7 linhas, utilizar e bota vírgula, tem horas que bota ponto e vírgula. Na maior parte dos casos, erram a pontuação na frase. Então, quando a gente pega um trabalho, que a gente vai ler esse trabalho, que a gente pega um parágrafo com 6 linhas, 7 linhas em um único ponto, o leitor do seu trabalho ele tem muita dificuldade para entender todas as informações que estão presentes naquelas 6 ou 7 linhas. Porque 7 linhas é uma frase muito extensa. Então, em 7 linhas você consegue colocar várias informações. Então, o seu leitor ele começa lendo, né, aquela frase. Quando ele chega na terceira linha, ele se perde. Por que que isso acontece? Primeiramente, porque são muitas informações. Primeiramente, porque são muitas informações, né, que podem ser colocadas dentro de 7 linhas. Segundo, porque na maior parte dos casos, quando você escreve, né, 7 linhas com um único ponto, né, você tende a errar a pontuação da frase. Então, acaba dificultando muito para o seu leitor compreender o que você está querendo dizer. Então, o que é que eu digo sempre? Tentem escrever frases curtas, tá? Você escrevendo uma frase com 2 linhas, com 3 linhas no máximo, tá ótimo. E olha que com 3 linhas você ainda corre risco de errar a pontuação, de não saber colocar bem, especificar bem a sua informação. Então, assim, não há necessidade de você escrever uma frase, uma única frase, com 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas, tá, gente? Então, assim, toda vez que vocês forem produzir um texto, não pensem apenas em escrever. Pensem também se aquela informação que você colocou em uma frase, ela está compreensível. Ou seja, se o seu leitor, quando ele pegar aquela frase, quando ele se deparar com aquela frase, ele vai conseguir ler aquela frase e ele vai conseguir compreendê-la, tá? Então, assim, evitem frases longas com um único ponto, tá? Todas as vezes que vocês forem fazer uma frase, tentem fazer apenas uma frase com 2 ou no máximo 3 linhas, tá certo? No próximo slide, tá? Utilização da primeira pessoa do singular, tá? Em um texto acadêmico, tá certo? Você não pode nunca utilizar a primeira pessoa do singular. Mesmo que ela esteja subentendida, tá certo? Implícita a um verbo, como por exemplo, pretendo, destaco, tá certo? Você não pode utilizar de forma alguma a primeira pessoa, o eu, tá? Há alguns anos atrás, você fazer um texto acadêmico era algo rigorosíssimo. A única forma verbal que era possível de você escrever um texto era o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do se, né? O pretende-se, vive-se, né? Destaca-se, né? Enfim, era a única forma verbal que era possível de você citar num texto acadêmico. Hoje, né, essa questão ela já é um pouco mais flexível, mais maleável. Então você pode construir um texto acadêmico, tá certo? Utilizando a terceira pessoa do singular, o nós. Ressaltamos, destacamos,
pretendemos, apontamos. Você pode utilizar tanto a terceira pessoa do singular acompanhada do si, como também a terceira pessoa do plural, que é o nós, tá certo? Mas nunca você pode utilizar dentro de um texto acadêmico a primeira pessoa do singular, o eu. Tá certo, gente? O próximo, o próximo slide tem a ver um pouco com essa questão da utilização das pessoas, né? O que é que a gente, o que é que acontece muito em alguns trabalhos acadêmicos? A pessoa começa utilizando a terceira pessoa do singular acompanhada do si. Pretende-se, destaca-se, ressalta-se, tá? Aí, ao longo do texto, ela vai misturando. Aí sai utilizando a terceira pessoa do plural, o nós. Aí pretendemos, destacamos, ressaltamos, apontamos, apresentamos. Não pode, tá? Se você vai construir um texto acadêmico, tá certo? E você começa com a terceira pessoa do plural, o nós. Obrigatoriamente você tem que ir com essa pessoa até o final do texto. Ou seja, eu não posso ficar revezando as pessoas do discurso dentro de um texto acadêmico. Ah, agora eu vou utilizar a terceira pessoa do singular acompanhada do si. Agora eu vou utilizar a terceira pessoa do plural, nós. Não, não pode. Tem que haver uma padronização. Se você começou o seu texto utilizando a terceira pessoa do singular acompanhada do si, você vai ter que ir com essa pessoa até o final do texto. Se você começou o seu texto utilizando a terceira pessoa do plural, o nós, você vai ter que ir com essa forma verbal até o final do texto, tá certo? Bem, gente, enfim. Essa foi a aula de hoje, tá certo? É a primeira aula sobre escrita acadêmica, tá? Na próxima semana, tá certo? Nós vamos ver as referências, ou seja, como construir referências bibliográficas com base nas normas da BNT e vamos trabalhar algumas das normas da BNT de formatação de trabalhos científicos, tá certo? Boa noite a todos.